nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Um dia especial como hoje, a ceia do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês são muito bem-vindos para nós comemorarmos em memória a ceia do Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Glórias, glórias te damos, santo, santo é o teu nome, meu Pai. Toda honra, toda glória somente para o Senhor. Senhor Jesus Cristo, aleluia, que celebrou a última ceia do Senhor, naquele dia que ele se preparou para ser crucificado, morto e sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai Todo-Poderoso, aleluia, que há de vir buscar-nos pela segunda vez, descendo aqui e buscando a sua noiva. E toda honra, toda glória seja somente para o nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias, glórias te damos. Santo, santo é o teu nome, meu Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu santo nome. Toda honra, toda glória somente para o Senhor. Aleluia. Quero iniciar já nesse dia especial de ceia do Senhor com uma oração. Quero que você feche os teus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor, já agradecendo Ele por tudo que Ele tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda vai fazer. Pelo dia, Senhor, ensolarado que o Senhor nos entregou nessa manhã, aqui no Japão, aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, aqui na casa do Cordeiro, na noiva do Senhor Jesus Cristo. Para nós estamos em memória, comemorando, Senhor, a ceia do Senhor, para nós lembrarmos, meu Deus, que o Senhor entregou a sua vida naquela cruz, por mim, por toda a humanidade, e pela graça nós fomos salvos, e pela graça nós estamos aqui na terra, Senhor, buscando, Senhor, a tua face, a tua presença, nos rendendo ao Senhor nessa manhã, como todas as manhãs, Senhor, para que nós possamos chegar na vida eterna, na salvação de todos nós adorarmos o Deus Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória ao Senhor, Pai. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos iniciar já com uma introdução do culto em Salmo 150, o último salmo da Bíblia. Salmo 150, quero que você pegue a sua Bíblia, seu celular e abre lá para nós estarmos meditando todos juntos em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos em Moçambique. E boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Vamos abrir então aqui em Salmo 150 em nome de Jesus, que diz assim: doxologia final. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Deus abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Irmão, o último Salmo 150, aleluia, da Bíblia Sagrada, ele diz que nós devemos louvar ao Senhor, adorá-lo em todo momento, em todo firmamento, em tudo que nós pudermos fazer, em toda obra e do seu poder. Louvarmos por tudo que Ele criou, louvarmos por nós sermos criados por Ele, louvarmos por nós sermos filhos dEle e louvarmos porque nós temos a eternidade, um futuro, aleluia, brilhante, maravilhoso, que Ele entregou a todos nós
e nós temos o penhor, o direito de nós estarmos lá, se nós passarmos pelo teste, aleluia, aqui na terra, aleluia. Você louvar e crer naquilo que você não está vendo, aleluia, mas você ter certeza da tua salvação para você adorar o Senhor na eternidade. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Por isso que nós, em memória, hoje, segundo domingo, todo mês, comemoramos aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, aqui no Japão, na cidade de Hamamatsu, no estado de Shizuoka, no país Japão. Comemoramos em memória, aleluia, glória a Deus, com o cálice do suco de uva e com o pão de trigo, aleluia, para que nós venhamos relembrar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por você e por mim, aleluia, aqui na terra, na cruz do Calvário. Que o Senhor possa abrir a tua mente, que o Senhor possa adentrar dentro do teu ser, aleluia, e você entender com todo o seu entendimento a sabedoria que Ele te deu, a direção que Ele te deu e a revelação do Espírito Santo, o Consolador que está aqui na terra, para que você realmente venha a depender dEle, aleluia, venha a se entregar a Ele e venha buscar somente Ele. É em nome de Jesus que nós vamos pregar a palavra do Senhor dessa manhã, aleluia. João capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 18, nós vamos falar tudo a respeito aqui que João escreveu, aleluia, sobre a ressurreição de Jesus, porque já não podemos mais falar ou só ficar em memória a crucificação dele, mas o mais importante é nós meditarmos na ressurreição dele, porque ele ressuscitou, está à direita do Pai, algo que ninguém esperava, algo que ninguém contava, mas nem o diabo não contava com isso, aleluia, mas o Pai, aleluia, pela sua santa e gloriosa misericórdia, estendeu as mãos ao Filho. Vem, meu filho, vem retomar a tua glória aqui do meu lado direito. Se até o Filho teve que passar pela prova, glória a Deus, imagine nós, que não precisamos passar pela cruz, porque Jesus já fez isso por nós, mas nós devemos entender, glorificar, exaltar, buscar o Senhor, entregar nossa vida a Ele, e nós estarmos lá, para nós estarmos junto com Ele, para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo, em nome de Jesus. A gratidão tem que ser todos os dias do fundo do teu coração, da tua alma e do teu espírito, com todo o entendimento seu, na plenitude do amor a Deus, a palavra do Senhor, a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então nós temos que andar nessa caminhada, irmãos, nessa caminhada, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, que fez tudo por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, na igreja, aqui no Japão, aleluia, porque Ele diz: ide pregar o Evangelho a todas as criaturas, aleluia, até os confins da terra. Nós estamos nos confins da terra, e aqui nós estamos pregando o Evangelho, e o mais importante do Evangelho é a ceia do Senhor, aleluia, que diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 20, a ressurreição de Jesus. Isso é maravilhoso, irmão, isso é lindo, isso é tremendo, isso é algo VIP, interessante, maravilhoso, sobrenatural, e que Ele nos promete. Nós temos o penhor, o direito que Ele nos deu, para que nós também ressuscitamos como Ele ressuscitou, aleluia. Ele venceu a morte por nós, e nós também venceremos em nome de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Glória a Deus. Já começa por aí.
uma visão para você e para mim, como seres humanos pecadores, fracos, mas que Deus, Senhor Jesus, o Espírito Santo está aí para nos acolher, para nos direcionar, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho do sobrenatural, espiritual. Então, nesse primeiro dia, Maria Madalena desce até o sepulcro e vê a pedra removida. O que ela pensou? O que o ser humano pensa até nos dias de hoje? O que você pensaria se algo aparecesse para você sobrenatural, que você não espera, que você não está acostumado? O que você pensaria? Vamos ver o que Maria Madalena pensou. Então correu e foi ter com Simão, Pedro e com os outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Primeira coisa que ela pensou: algum ser humano, alguma ação humana fez isso. Mas ela nunca pensou em todo o ensinamento que Jesus deu, em todas as parábolas que Jesus transmitiu e o que ele falou, que o homem deveria ser entregue, deveria ser morto e ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Ninguém deu atenção a isso, porque eles estavam acostumados a ficar perto dele, depender dele, ver as coisas sobrenaturais ele fazendo, admirando o homem em si, porque ele veio em forma de homem. Mas na verdade ele queria que adorassem em espírito e verdade. Adoração em espírito e verdade em qualquer lugar. Foi isso que ele falou para a samaritana lá no poço de Jacó. Aleluia. E todos, não importa a etnia, a raça, a língua, não importa. Porque quando desceu o Espírito Santo em Atos Apóstolos capítulo 2, ele cheio do Espírito Santo falava no Espírito e eles entendiam nas suas línguas. Então nada, não tem barreira nenhuma que você possa em qualquer lugar desse mundo, em qualquer país desse mundo, que seja a língua diferente, como no Japão que nós estamos, mas o Espírito Santo vai te usar para que eles possam entender na língua deles as grandezas de Deus. Aleluia. E aqui ela vai, e ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu o lençol de linho, todavia não entrou. Ele viu de longe, da porta do sepulcro. Ele viu o lençol de linho dobrado, mas ele não entrou. E por que ele não entrou? Duas coisas: em respeito a Jesus. Segunda coisa, estava com temor e tremor também. Aleluia. Então Simão Pedro, seguindo, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Só que Simão chegou e entrou. Para Simão não tinha barreira para ele. Não tinha barreira para Pedro, depois do nome de Simão. Não tinha barreira. Ou quer dizer, Simão depois para Pedro. Não tinha barreira para ele. E o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte, então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao seu sepulcro, e viu e creu. Quer dizer, João, que deitava no peito de Jesus, no coração de Jesus, ouvia até as batidas de Jesus, que tinha mais intimidade com Jesus, ele entrou depois de Pedro. Pedro entrou e viu o lençol dobrado, mas ele não entendeu.
João entrou, viu o lençol dobrado e ele entendeu e creu. Porque os judeus, eles têm a mania de, quando eles terminam de comer, eles dobram aquilo que fez, ou então a sua cama, dobra o lençol e deixa dobrado, porque está dizendo que vai retornar, vai voltar. E foi o que Jesus fez. Ressuscitou, mas ele dobrou o lençol e deixou lá um aviso sobrenatural para quem entende. Ele deixou dobrado para quem entende. E aquele que deitava no coração dele entendeu e creu que ele ia voltar e ressuscitou. É o que ele falava sempre, é o que ele instruía sempre, é o que ele deixava sempre. E depois que ele foi, ressuscitou, ele deixou a palavra de Deus. A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, a qual os apóstolos que ele escolheu, os 12, escreveram aqui na Bíblia Sagrada. Inspirada pelo Espírito Santo, tudo o que aconteceu, tudo o que se passou com Jesus Cristo aqui na terra. Quem crê será salvo. Quem não crê, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado já está condenado. E ali naquele momento, naquele instante que foi revelado para João, aleluia, João então, versículo 9: pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele de dentre os mortos. Mesmo vendo o lençol dobrado, sabendo que Jesus ia voltar, mas ainda não tinha entrado no coração, na alma, como também nos dias de hoje, não entra ainda no coração, na alma do crente, a respeito da ressurreição. A respeito da ressurreição sua, minha, da humanidade, do crente, daquele que busca, daquele que vive o sobrenatural, aquele que vive a presença do Senhor Jesus Cristo, aquele que busca o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo de fogo. E aqui eles ainda não tinham recebido, irmãos, o Espírito Santo. Jesus estava em carne e osso como homem na frente deles, aleluia, por 3 anos e meio. Mesmo assim eles estavam não acreditando, eles estavam em dúvida, pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Então muitos que não entendem hoje, que não creem, é porque não compreendeu a Escritura ainda. Não compreendeu a Escritura, que tem que fazer como as Escrituras estão escritas. Não fizeram ainda, não buscaram ainda, não tiveram a oportunidade talvez, mas ela está aí, porque tudo vai passar, mas a palavra dele vai permanecer. Então, enquanto você está na terra, enquanto você é vivente da terra, enquanto você está carregando esse corpo glorificado, essa carne, aleluia, esses ossos, essa caixa que o Senhor te entregou para pudesse pousar dentro o Espírito do Senhor, para que você seja vivente, essa alma que está dentro de você, glória a Deus. Só falta algo. Falta algo que está aqui na terra, que precisamos incluir dentro de nós. Para quê? Para que você alcance a salvação, assim como os discípulos. Para que você entre no reino dos céus, purificado, santificado. Aleluia. O que é esse algo, pastor? É o único Consolador, é o Espírito Santo. Só falta ele, você aceitá-lo e deixar ele entrar. Só falta isso para preencher o crente.
Só falta isso para preencher aquele que ainda não conhece, mas vai conhecer. E aqui aconteceu a mesma coisa com eles. Eles não estavam entendendo ainda as Escrituras, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Mas Jesus explicou. Mas como ele andava com Jesus, eles ficavam extremamente atônitos, sem entender como tudo aquilo que Jesus fazia acontecia. Abrir os olhos cegos, levantar o paralítico, ressuscitar o morto de 4 dias. Então eles dependiam completamente, até o momento, o instante que Jesus fala: sai de 2 em 2, não leve túnica, não leve ouro nem prata, não leve sandália. E vá e prega o Evangelho. Vá de 2 em 2, para um ser testemunho do outro. Só que antes de vocês irem, eu vou dar algo para vocês, ou autoridade para vocês já entender que depois que ele vier, é ele que vai assumir meu lugar. Eu vou dar autoridade para vocês. Seja cheio do Espírito Santo. E vão. E foram, ficaram maravilhados. Ali Jesus estava dando um exemplo do que ia acontecer depois que ele ia subir para o Pai, mas ninguém estava entendendo nada ainda. Voltaram, tudo garotos novos, 18, 20 anos, 22 anos, o mais velho era Pedro. Voltaram todos felizes. Nossa, em seu nome, Jesus, em seu nome, mestre, a gente expulsa demônios. Em seu nome, mestre, a gente abre os olhos cegos. Em seu nome, o paralítico andou. Em seu nome, Senhor. Voltaram tudo feliz, contente, satisfeito, empolando o peito. Mas eles nunca esperavam que Jesus ia assunto ao céu. Jesus falava: é melhor que eu vá para o Pai, para que eu possa mandar o Consolador, para que você seja cheio de poder aqui embaixo. E nós vivemos uma época como eles estavam vivendo naquele tempo, sem acreditar em nada. Acredita-se, mas desacredita. Faz, mas não faz. Pensa em fazer, mas não consegue alcançar. E assim aconteceu com eles. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, você também já não está compreendendo mais a Escritura, que era necessário ressuscitar ele de dentre os mortos. Se nós acreditarmos que ele ressuscitou dentre os mortos, nós também podemos ressuscitar dentre os mortos, porque isso aí é um penhor, é um direito seu, é algo que está escrito na Bíblia Sagrada, que ele vem buscar a sua noiva e nós vamos subir com ele. Agora, você está preparado? Você está dentro das Escrituras? Versículo 10: e voltaram os discípulos outra vez para casa. Depois que eles viram tudo aquilo, ali no local que ele foi colocado, na gruta, naquele local onde eles colocam, viram tudo aquilo, eles voltaram para casa. Com um ponto de interrogação na mente. As perguntas que eles faziam dentro de vocês, dentro dele, como até hoje você faz pergunta dentro de você. Na verdade, eles estavam crendo e ao mesmo tempo não crendo. E será que tiraram o corpo ou não tiraram? Será que... Mas não e nunca pensaram na ressurreição. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma não pensar na ressurreição, como você também não pensa. Você também acredita, mas não acredita. Tanta coisa que te ocupa aqui na terra, tanta coisa que leva você a fazer tantas coisas e vive no material, vive
humano, por isso que eu falo, nós somos pecadores e fracos. Precisamos da misericórdia de Deus, o entendimento, a busca, a escritura, a palavra. Isso serve para qualquer um de nós, até para mim. Estou pregando, mas estou vendo a necessidade. Então, o que falta em nós? É o que faltou neles. É tirar a dúvida, o receio, o achismo e partir para o alvo. Acreditar somente e viver Jesus. É o que Paulo falou, que eu sempre prego aqui. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu já não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Olha a entrega de Paulo, completa, tremenda. E eles voltaram para casa. Para quê? Voltaram para casa para, com ponto de interrogação, foi falar para os irmãos. Olha, realmente o corpo não está lá, mas só que ele dobrou, como nós temos o costume, o lençol, e do jeito que está dobrado é que ele vai voltar, e aí? Mas ele morreu na cruz, ele foi pregado, ele entregou o seu espírito para o Pai. Como assim? Jesus aparece para Maria Madalena. Aleluia. Versículo 11 diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Maria Madalena, ela não se convenceu que tiraram o corpo dele dali. Ela queria saber onde está. Olha só a persistência, olha só a oração de Maria Madalena, olha só o que ela estava fazendo ali, olha só a crença de Maria Madalena, olha só a fidelidade de Maria Madalena. Ela queria saber aonde que colocaram o corpo. Ela queria o corpo. E ela permaneceu ali, orando, chorando, triste, mas ela não queria saber. Ela estava entregue àquele local, queria saber, persistindo ali, persistindo ali em oração. Enquanto não encontrar o corpo do meu Senhor, eu não saio daqui. Eita Deus! É isso que leva as pessoas a ter um encontro com Jesus. E tem um aí que está conosco aqui, que faz isso com a gente. Maria Madalena não tinha nem o Espírito nela ainda. O Espírito Santo não tinha descido ainda. Mas ela creu em Jesus, ela creu nas palavras, ela tinha um amor tão grande, uma esperança tão grande em Jesus, que ela falou: não, eu tenho que saber o que aconteceu. Insistiu e ficou ali, chorando, aleluia. Jesus se comovia com qualquer um que chorasse do fundo do teu coração, e se comove até hoje. Por isso que ele fala: você não sabe pedir. Pede em meu nome que meu Pai vai fazer. Nós não sabemos pedir. Então, ela estava ali, permanecia na entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela ficava ali abaixada, olhando para dentro do túmulo, a ver se encontrava alguma coisa, se ele voltava, mas
Ela olhava e não entendia porque estava vazio, só estava aquele lençol dobrado. Mas ela não arredou o pé, não saiu dali, permaneceu. Versículo 12. Jesus se comove. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Ela chorou tanto, estava tanto na esperança de ver Jesus, que Jesus mandou seus mensageiros. Deus mandou os mensageiros. Vá lá, acolhe essa minha filha. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela persistiu tanto e estava tanto na esperança de encontrar o corpo de Jesus, que Deus se comoveu, Jesus se comoveu, o Espírito Santo mandou os mensageiros: vai lá, avisa a minha serva. Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Olha só que maravilha. Levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ela queria de qualquer forma encontrar com o corpo de Jesus. Era uma insistência, uma esperança e uma perseverança. E junto, se comovendo a fundo, do fundo do coração, da alma, do espírito, uma entrega violenta, maravilhosa, tremenda, que talvez hoje nós não conseguimos fazer isso, porque nós estamos cheios de tanta coisa do mundo, tanta preocupação com as coisas do mundo, com os problemas que nós arrumamos para nós mesmos, que nós não conseguimos mais alcançar essa comoção que Maria Madalena se encontrou. Fica difícil nós receber revelações, porque na verdade nós não cremos no espiritual. Ela pergunta: por que levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram? Agora, para vocês terem uma ideia, os anjos é o quê? É espírito? Ou é humano como nós? É espírito, não é? Mas ela estava vendo. Deus já preparou ela para começar a enxergar o sobrenatural, para começar a enxergar aquilo que ela teria uma resposta por enquanto. Ei, quando você ora profundamente, se entrega, quando você tem relacionamento de intimidade, Ele começa a mostrar e revelar para você. Até anjo vem te visitar, como foi visitar Jacó, como visitou Maria, a mãe de Jesus. Os mensageiros de Deus. Versículo 14: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ei, os anjos perguntou: por que choras? Porque tiraram meu Senhor daqui e no centro colocaram o corpo. Quando ela sai da presença dos anjos, ali mesmo naquele local, ela vira e encontra um homem de pé. Aleluia. O choro era tão profundo que eu acredito que ela não tinha comido nada, estava ali, ela queria ver Jesus, queria que ver o corpo de Jesus, ela queria de volta,
Então ela estava ali tremendamente voltada, a mente, o coração, a alma, o espírito, só voltada para aquele momento ali de Jesus. Uma entrega assim sobrenatural. E nós conseguimos isso, sabia? Porque nós temos um espírito dentro de nós que precisa ser preenchido. E se nós queremos, nós alcançamos. Se nós queremos, nós enchemos ele com isso. É só purificar ele. Espiritualmente, a palavra, uma transformação, uma mudança, um amor assim incondicional com Jesus. Ela não reconheceu quando olhou para Jesus. Aleluia. Porque ela tinha visto Jesus de uma forma, quando andava com Jesus. Era um homem normal, como igual a todos os outros. Depois que ele foi crucificado, transformou tudo nele. Machucado, furado, os pés, as mãos, chicoteado, todo inchado, todo rasgado, sanguentado. Quando colocaram no túmulo, estava todo machucado, aquela coisa. Elas foram, Maria e ela, passaram nele todas os óleos que precisam ser passados, e envolveram no lençol. Essa imagem que ficou a última imagem. E quando volta ao túmulo, vê aquele lençol dobrado, mas cadê o corpo? E quando ela chora, Jesus aparece para ela, normal, já com roupa, provavelmente, claro, a roupa do tempo, da época, que era túnicas. Aparece para ela, normal, porque era um corpo já glorificado, espiritual. Só ficaram as marcas, para que nós até hoje nunca mais esquecemos, que foi o diploma que Jesus pegou. Não é um diploma de teologia, nem diploma de papel, é um diploma de marcas. Adeus. Então, quando ela encontra com ele nesse momento, ela não reconhece. Mas aí, versículo 15, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Você vê como Jesus se comove quando cai lágrimas. Porque lágrimas, quando são caídas, são verdadeiras. São sentimentos verdadeiros. Lágrima tem um preço muito alto no reino de Deus. Que é um sentimento humano tremendo. Eu creio que até Deus, quando viu seu filho passando por aquele sofrimento, e Jesus fala: Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Deus não abandonou. Ele, como pai, virou o rosto. Não aguentou ver o filho passando por aqui. Qualquer pai. Qualquer pai faz isso. Mas Jesus pergunta para Maria: por que choras? A quem procuras? Ela supõe ser ele o jardineiro. Vocês têm uma ideia. Então ele estava vestido. Respondeu Jesus: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Olha só a decisão de Maria Madalena, pelo amor do nosso Senhor Jesus.
Nem os seus discípulos, os apóstolos, tiveram a coragem de fazer isso que Maria Madalena está fazendo. Ela estava disposta a entregar a vida dela por causa de Jesus. Quem de nós podemos chegar nesse patamar? E era o próprio Jesus falando, e ela falou, pensou que era o jardineiro, perguntou onde você pôs o corpo, me diga que eu vou lá buscá-lo. Olha a simplicidade dela, a vontade e a direção. Versículo 16, disse-lhe Jesus, Maria. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Quer dizer, naquele momento, naquele instante, naquela hora, ela reconheceu. Por quê? Hora que falou a palavra. Naquele momento foi a hora que falou a palavra. Hora que ele fala a palavra, Maria chama pelo nome. Então eu vou dizer uma coisa para você, se você não sabe. O seu nome que está rolando no livro da vida, ele conhece você pelo teu nome. Ele conhece você pelo teu apelido. Quem te coloca apelido são os homens. Quem muda alguma coisa no teu nome são os homens aqui na terra. Mas lá em cima ninguém muda o teu nome. Teu nome está escrito no livro da vida. É João capítulo 20. Então, já estou no versículo 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Quando ele falou Maria, ela ouviu aquele som. Aquele som que ela ouvia quando andava com ele. Aquela voz inconfundível. Aquela voz que adentra, que você ouve muitas vezes, mas você não dá importância. Ou se você dá importância, você não dá sequência. Porque ainda falta muito para crer. E quem vai fazer isso na sua vida? E quem vai mudar isso em você? E vai emplacar isso no teu espírito? Que vai vir sobre o teu espírito? Se chama-se Espírito Santo. Uma hora você vai entender. Uma hora você vai se render. Porque enquanto você não se render, enquanto você não entender, enquanto você não guardar sobre você, enquanto você não buscar essa direção, enquanto você não se preparar, cada vez mais vai estendendo, vai demorando. Por isso que ele diz na palavra dele que todos vão ter que se converter. Quando ele buscar a sua noiva, ele vai subir, depois a igreja vai descer e vai reinar, depois da tribulação. Então, para que você não fique na tribulação, obedeça a palavra, faça tudo que está dentro da palavra, complete tudo, para você experimentar qual que é a boa e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. O mundo vai te oferecer um monte de coisa, vai te falar um monte de coisa, vai desviar você de um monte de coisa, vai fazer um monte de coisa. Mas se você pode até fazer um monte de coisa, mas se você não esquecer da Escritura e completar toda ela na sua vida, certeza, teu passaporte vai estar carimbado para você entrar no reino.
Esse é um penhor, é um direito seu, que você tem. E quanto mais cedo você buscar, quanto mais cedo você se envolver, quanto mais cedo você estiver, você vai fazer como Maria, você vai ouvir a voz. E quando você ouvir a voz, você vai se render. Você quer ver uma coisa? Porque ela falou, disse Jesus, Maria. Ela voltando lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Quando nós conseguimos ouvir isso que Maria ouviu e chamou ele de mestre, nós estamos no caminho certo. Ainda não é a salvação, mas estamos no caminho certo. Versículo 17, Jesus já percebeu que ela reconheceu. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ele estava em espírito. A vontade dela é correr, abraçar ele e não largar mais. Eu creio nisso. A Bíblia não diz quantas noites ela passou ali chorando no túmulo dele, mas eu acredito que foi algumas noites e alguns dias, sem comer, sem sair dali, chorando, pedindo para Deus. É tipo uma mãe quando perde um filho. Recomendou Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Tudo isso era obediência do filho que veio à terra em forma de homem para cumprir o que o Pai queria. É obediência. Não me detenha porque eu não subi para o Pai ainda. Mas vai e ter com os outros irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Ela entendeu tudo na hora e fez como Jesus falou. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava como ele dissera essas coisas. Mesmo assim, eles não estavam acreditando. Mesmo assim, era uma mulher que está falando que passou alguns dias triste, chorando, ali no túmulo, esperando encontrar Jesus. Talvez ela teve um êxtase, talvez ele teve alguma visão, e de repente ela chega e fala que viu Jesus. Talvez algum deles, com certeza, pensaram assim, não, isso aí não acontece. É a mesma coisa quando você conta alguma coisa que talvez o Espírito fez com você em particular, e você vai lá e conta e fala para a pessoa não dá a mínima importância, sai até falando, você está meio doida, está meio louco, você viu o que e tal. Então eu vou te dizer uma coisa para você aprender, que eu tive que aprender também. Tudo que você tiver em particular com o Espírito Santo, não divida com ninguém. Ser humano é fraco, ser humano é pecador, ser humano é zombador, ser humano vai querer destruir, porque ele não pegou, não recebeu ainda. O particular com o Espírito Santo é você e ele só. Porque a salvação é individual. E se a salvação é individual, é você e ele, acabou. É um particular que você vai ter com ele, ele confia em você e você confia nele. E não precisa ninguém saber o que aconteceu, o que falou, o que deixou de falar.
Aí vamos ver o que acontece. Eu ia pregar só até o versículo 18, mas eu quero falar mais um pouco aqui de Jesus aparece aos discípulos, para você ver como que Jesus fez para aparecer aos discípulos, né? Versículo 19: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. A porta estava trancada. Como que ele entrou naquela sala? Ele atravessou a matéria, atravessou a porta. Estava em espírito. Sentou e falou: a paz está com vocês. Todos eles viram. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Veja bem, para Maria Madalena, que estava chorando, talvez 3 dias, 4 dias, não sei quantos dias, a Bíblia não explica, ali de noite, o coração entregue, a alma entregue, o espírito entregue. Quando ele apareceu como um jardineiro. Não precisou mostrar para Maria os lados, o furo, não precisou mostrar nada para que ela pudesse crer. Ela já estava crendo sem ver. E quando ouviu, só pela voz, Maria, ela falou: mestre. Ele não precisou dar testemunho dele para dizer que era ele. Só a voz. Então isso é algo que nós temos que aprender quando há uma entrega por completo, ou quando há uma entrega pela metade. Os discípulos estavam pela metade, porque além de trancado, estava com medo. Acabou tudo. Jesus foi morto, crucificado, acabou tudo. Agora nós vamos ser os próximos. Está com medo. O medo faz com que você não busque o Senhor. O medo faz com que você acha que isso aí não tem importância nenhuma. O medo faz com que você acha que você já está salvo. O medo faz com que você não busque. O medo faz com que você sai fora da presença de Deus. Anda quando você quer. E assim estavam os discípulos. Porque são seres humanos. É carne. Então Jesus resolveu se pôr no meio deles, atravessou a porta, se pôs no meio deles e falou: paz do Senhor. Mesmo ele fazendo isso, ainda ficaram em dúvida. Como eles ficaram em dúvida, ele falou assim, mostrou a mão, estava furada, mostrou o pé que estava furado, mostrou o lado dele que estava furado. Falou: e aí? Tipo assim, vocês acreditam agora? Ele teve que falar de novo: a paz seja convosco. Eu creio que ficou todo mundo olhando assim, ó, assustado. Quem é esse? Será que é um impostor? Quem é esse? Ele falou de novo: a paz seja convosco. Ele, quando andava 3 anos e meio com eles, ele sempre estava falando: a paz seja convosco. Eles não conseguiram ouvir, pelo medo, pelo receio. Maria Madalena, na primeira voz, na primeira palavra, Maria, mestre.
Diz assim a palavra do Senhor. Jesus fala no versículo 21, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Agora vamos ver por que ele assoprou. Ele assoprou deles porque eles estavam com medo, com receio. Eles estavam ali em dúvida ainda, que Jesus sentou ali como Espírito. Ele pegou, então peraí. Vocês estão precisando de uma autoridade. Vocês estão precisando de algo para revelar para vocês realmente que sou eu. Pegou e assoprou o Espírito Santo sobre eles. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Por quê? Precisavam fazer mais isso, que é para que eles pudessem acreditar. Era para fazer mais isso para que eles pudessem realmente acreditar. E isso acontece conosco. O Consolador está aqui na terra, aleluia. Ele quer soprar sobre você, ele quer encher você, ele quer pôr você, mas você ainda está aqui, meus discípulos, está em dúvida, está ali pensando: será? Como vai ser se a hora que ele entrar? Versículo 23: se de algum perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se los retiverdes, são retidos. O que ele quis dizer com isso? Você vai receber autoridade quando o Espírito Santo descer sobre a sua vida. Se você perdoar os pecados da pessoa, serão perdoados. Se você não perdoar, serão retidos. Olha a responsabilidade nossa. E isso é automático, viu? Isso é automático. Porque ele chegou para Pedro sobre essa pedra. Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, Pedro. Quem sou eu? Porque Pedro falou: o Senhor, Filho de Deus, do Altíssimo. Não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai do céu. Sobre essa pedra estabelecerei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E aqui não está diferente. E ele falou assim: o que você ligar na terra, Pedro, estará ligado no céu. O que você desligar da terra vai estar desligado no céu. Olha a nossa responsabilidade. Olha o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Mesmo assim, Deus incrédulo que nem Tomé. Prosseguindo aqui, mais uns 2 versículos eu vou ler aqui. Nós vamos já terminar, 11h30 nós vamos terminar. Para nós estar ministrando a ceia do Senhor, nós estaremos ligando as lives. A incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Quer dizer, ele não estava naquele momento na reunião deles, Tomé. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Aleluia. Está cheio de Tomé por aí. Não acreditarei. Pois Jesus falou: apareceu novamente aos discípulos. Faltou um, né? Só estavam os 11 lá, faltou um. Apareceu de novo. Tá. Passado 8 dias, depois de 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles.
Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. Novamente, da mesma forma. E logo disse a Tomé: põe aqui, meu filho, o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão, põe-me no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhes Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ele pensou que ele ia escapar. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você será bem-aventurado, você não está vendo, mas você está crendo. Será bem-aventurado. Você não está vendo o Espírito Santo, mas você está crendo que Ele pode entrar em você e batizar você com fogo e com o Espírito Santo dele. Primeiro nós temos que crer, para depois nós recebemos. E se nós não cremos, não vamos receber. Maria Madalena estava na frente do túmulo lá, levaram Jesus, ela ficou ali chorando. Eu creio que não comeu, não bebeu água, ela só queria Jesus. Mais nada. Não sentia fome, não sentia desejo de sair dali, não sentia nada, ela queria Jesus. E sem ver, porque ele fez até um teste, apareceu como jardineiro, para ver se ela ia reconhecê-lo. Ia reconhecê-lo. Mas como essa palavra, esse versículo diz: se você creu porque me viu, porque colocou os dedos no buraco da mão, no buraco do pé, do lado, e você creu, mais bem-aventurado aquele que não vê e crê. Isso já é para o nosso tempo de hoje. Você não está vendo Jesus, mas você está crendo. Agora, chegar no ponto e na maneira e na reação de Maria Madalena, aí que eu quero ver. Não queria saber de nada, de comer, não queria participar de nada, não queria ver nada, queria só Jesus. Cadê o corpo? Ele aparece como jardineiro, ele fez um teste. Deixa eu ver se ela vai me ver aqui e achar. Ela perguntou: onde o senhor colocou o corpo do meu Senhor? Fale que eu vou lá buscá-lo. Primeiro ele pergunta ao jardineiro, né, como Jesus: por que choras, mulher? Se o senhor escondeu o corpo do meu Senhor, me diga que eu vou lá buscar. Ele falou assim: Maria. Acabou. Mestre. Dá para entender a intimidade? Dá para entender o que é a entrega? Dá para entender? Você pode orar 5 minutos, se for de coração. Você pode orar 3 horas, se for de coração, vai ter o mesmo efeito. Agora, uma oração, irmão, uma comoção, Jesus não resiste. A viúva de Naim vem trazendo o funeral do filho. O cortejo vem vindo andando. Ela chorava sem parar.
Jesus vem andando, caminhando com seus discípulos, ele não resistiu, foi lá e tocou no esquife e o menino levantou, ressuscitou. Jairo vai ao encontro de Jesus e fala para ele, do fundo do coração, com lágrimas: a minha filha está à beira da morte, peço ao Senhor que o Senhor vá lá e coloque as mãos sobre ela, eu tenho certeza que ela vai ressuscitar, ou vai ser curada. Jesus falou assim: eu vou lá. Foi lá, encontra o cortejo já cantando, orando, já falando, e daquele tempo, falar a música, um monte de coisa. Ele manda, chega, sai todo mundo daqui. Como assim? Ela já está morta, ela acabou de morrer, ela acabou de morrer, acabou, chega. Jesus fala assim: tira todos esses daqui, e falou para Jairo: ela dorme já. E o Jairo acreditou. Subiu só ele e os 3 discípulos dele, João, Pedro e Tiago, e o pai e a mãe. Chegou, ela falou: menina, levanta. Ela levantou, ressuscitou. Como Jesus, tudo que ele fazia, ele saía de cena, porque nele que fazia, o pai que usava ele. Aqui dentro desse quarto, ninguém diga nada a ninguém. Vocês 3 também, não fala com os outros. Você, Jairo, também não, a mãe também não. Tudo isso tem um valor tremendo. Tudo isso nós temos que aprender. Tudo isso nós temos que buscar. Esse é um particular com Deus. Esse é algo que o Senhor vai cobrar de você. Esse particular, quando ele começar a revelar para você. Então eu quero ficar por aqui e quero que você guarde no teu coração e que você tenha essa oportunidade também, como Maria Madalena, abrir seu coração no mais profundo do teu ser e entregar tudo para Jesus. Porque da mesma forma que ela o fez, que foi realmente uma entrega por completo, só a voz, quando ela ouviu, ela já recebeu tudo que tinha que receber ali. E a crença dela de subir lá nos irmãos e falar que viu Jesus. E eles não acreditaram. Mas ele já sabia que eles não iam acreditar, pelo medo, pelo receio, por tudo aquilo. Mas ele adentrou, soube lá e se apresentou por 2 vezes. A primeira por causa dele, a segunda por causa de Tomé. E ainda eles estavam fracos. Mas ele falou assim: peraí, recebe o Espírito Santo, recebe o poder. E ao receber, depois ele se assunto ao céu. Aquele momento só foi para que eles perdessem aquele medo, aquele receio de ficar dentro daquela sala, presos. Aquele momento. Segundo momento é que ele vai assunto ao céu e fala: fiquem reunidos em Jerusalém. Eu vou pedir para o meu Pai mandar o Consolador para vocês. Não é só ficar reunido. Não é só ficar esperando cair do céu. Não, fique reunido, mas vocês vão orar. E orar tem uma ação. Vocês vão fazer uma oração. Orar e ação. Se reuniram, ficaram 10 dias orando e jejuando. No dia de Pentecostes, no 10º dia, o Espírito Santo desce. Com vento impetuoso, adentra sobre a sala, posa línguas de fogo, como prometido de Jesus, como prometido de João Batista no Rio Jordão. Vai vir um apóstolo em mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu sou digno de desatar suas sandálias. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim aconteceu. Depois que Jesus foi assunto ao céu, que eles receberam,
No seu discurso, são batizados 3.500 pessoas. Por quê? O Espírito Santo já estava usando todos eles com autoridade, para que eles pudessem pregar a palavra, para que eles pudessem levar o Evangelho, para que eles pudessem falar para as pessoas aqui, ó, tem poder aí para todo mundo. É promessa para todos. Não é só para há 2000 natais, só para aquele tempo, não. É para hoje, para já, para agora. É promessa do Senhor para a sua vida. Quem quiser está aí, está de graça. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra, porque nós vamos ministrar a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Já vamos depois em seguida desligar as lives em nome de Jesus. Que Deus abençoe toda a vida de vocês que estão nos acompanhando. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, as suas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, obrigado, Senhor Espírito Santo, pela revelação da palavra do Senhor, num dia tão especial, maravilhoso, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por todos nós. E hoje nós estamos aqui num dia especial, Senhor, um dia especial para as igrejas, que é a ceia do Senhor, para relembrar em memória o que o Senhor fez por todos nós naquela cruz e ressuscitou o terceiro dia, que está sentado à direita do Pai, o Todo-Poderoso, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder do Senhor. O Senhor continue conosco, Senhor, nos abençoando. Continue, Senhor, nos orientando, continue, Senhor, revelando para nós a palavra do Senhor, para que nós possamos pregar até os confins da terra, para que essa nação japonesa, Senhor, possa entender também que o caminho, a verdade e a vida é somente o Senhor. E aqui nós estamos, Pai, que em memória vamos preparar, vamos estar ceando com o Senhor, Pai, em memória do Senhor, e toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor, Pai. Abençoe essas vidas que estamos assistindo, essas famílias, que eles alcancem, Senhor meu Deus, as bênçãos do Senhor, em oração, se entregando, fazendo a vontade do Senhor. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela vida dos teus filhos, por todos nós, pelas nossas famílias, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Continue conosco, Senhor, porque nós precisamos, Senhor, necessitamos, Senhor, reconhecendo que somos fracos e pecadores e precisamos da sua misericórdia. É em nome de Jesus que eu entrego tudo nas tuas mãos e já te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ministrar a bênção apostólica e depois nós estaremos ministrando a ceia do Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Levanta as tuas mãos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor e do Espírito Santo esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz: amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seus caminhos, você que está nos assistindo, nos acompanhando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, com uma palavra poderosa para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Tchau, beijo no coração.